células anatômicas ali envolvidas, tá? Não é um número muito exagerado. Mas eu vou dar uma passadinha com vocês de novo sobre essa anatomia da ATM. E aí nós vamos focar um pouquinho mais nas questões de disfunções temporomandibular, que são aquelas que acometem a ATM, articulação temporomandibular, tá? E dor crônica. Você já deve ter visto os mecanismos, né, de dor no organismo. Já viram como é que funciona? Não? Legal, isso já está uma introdução, tá? Vou falar um pouquinho de dor crônica para vocês. A articulação temporomandibular, pessoal, é uma das articulações que mais sofrem no nosso organismo, tá? Então, se não é a primeira, a que mais sofre impacto, né? Porque é a que mais trabalha, falando, comendo, né? À noite a gente range os dentes, aperta. Então é uma das articulações, é a única que se move em conjunto, os dois lados, né? Lado direito e esquerdo, e é a que mais sofre impacto durante a nossa vida, tá? Qual é a segunda articulação que mais sofre impacto? Joelho. É o joelho? É a que mais trabalha no nosso organismo. A que mais trabalha, além da articulação temporomandibular. A articulação temporomandibular é a abertura, fechamento, lateralidade da mandíbula, né? Ela faz um pouquinho de giro, né? Circunvolução, mas não faz totalmente. Qual que é a outra que faz todos os movimentos? Que mais trabalha durante a nossa vida? Qual que é? Ombro, né? Ombro com a cavidade mental, tá? É a que mais trabalha. A segunda, querido. Então ali, isso não tem uma classificação científica para isso, entendeu? Se o joelho tivesse mais impacto que o outro. Mas aí você falou, é a que mais trabalha. Eu reformulei a pergunta. Eu Eu reformulei a pergunta, porque eu estou falando de movimento e as que mais trabalham, né? E as que mais sofrem ao longo da vida, porque são as articulações que a gente mais utiliza. Mas a que mais sofre impacto é o joelho, né? E o joelho é muito desprotegido. Você viu? Nós vimos os ligamentos, né? As partes componentes do sistema articular. É frágil, né? É frágil, não é assim algo muito protegido. Então o nosso joelho sofre demais ao longo da vida. Mas as que mais se movimentam é a ATM e a articulação do ombro. Essa não. Ainda não. Então vocês estragam as brincadeiras, geralmente. Então legal. Das perguntas. Eu sei que sim. Ó, a articulação ATM, então, ela é tão importante, só para complementar. Ela é tão importante, essa articulação, que existem profissionais que são especialistas somente em ATM, tá? Cirurgiões dentistas que são especialistas em ATM, fisioterapeutas que são especialistas em ATM. E, inclusive, existe uma especialidade médica que trata de dor crônica, inclusive as dores associadas a DTM, disfunções temporomandibulares. Você fez alguma pergunta? Não. Você perguntou, né? Inclusive a articulação temporomandibular. Desculpa, eu só estou um pouco gripado hoje, tá? Qual é o nome dessa especialidade médica? Que trata de dor. Não, especialidade médica, não odontológica. Que trata de dor crônica, dor aguda, qualquer tipo de investigação de dor, fibromialgia e um monte de outras doenças. Qual seria? Ninguém conhece, né? Porque ela funciona bastante em centros grandes, né? Centros capitais, sempre tem um especialista. O reumatologista trabalha as articulações, dores articulares, tá? Mas o especialista mesmo em dor, quer ser do primeiro fio de cabelo da calvária até o hálux. Ele entende da dor de todos esses sistemas. Não? Algologista. Algologista. Nossa, nunca ouvi falar. Ninguém nunca ouviu falar, né? Mas é uma especialidade muito importante.
Lógico, em São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Brasília, essas grandes capitais, Curitiba, você encontra oncologistas. Porque são milhões e milhões de pessoas no Brasil e no mundo que sofrem com dores crônicas, tá? A maior delas aí é qual? Qual é a que mais acomete a população brasileira? Hã? Qual é a dor crônica que mais acomete a população brasileira? Enxaquecas, tá? Cefaleias. Alguém já ouviu falar de migrânia? Então, a partir de hoje, vocês não vão falar enxaqueca mais, vocês vão falar migrânia. Migrânia. Migrânia? É. Médico não fala enxaqueca. É lógico, vocês não vão falar isso com o paciente. Vai falar, olha, você está com uma migrânia. Muito silêncio, rapaz. Você está com uma migrânia. Chegar no hospital e falar assim, eu tô com migrânia. É. Ninguém vai Isso aqui é o termo médico. nem o Tá? médico vai saber o que eu tenho. Isso aqui é nem o médico. Eu estou procurando um alcoologista porque eu tenho migrânia. Ele pediu pra senhora falar. Aonde? Que país a senhora acha que está? O termo médico é migrânia, tá? Migrânia é enxaqueca. Então, pessoal, é o seguinte, lógico, vocês não vão falar para a senhora, olha, você está com uma migrânia. Eu estou com câncer, já vai, tá? Vai falar, ó, o senhor está com uma migrânia crônica, uma enxaqueca, isso é complemento, tá? Mas todo profissional tem que primeiro falar o termo técnico e depois explicar para o paciente o que esse termo quer dizer, em termos leigos, né? Você falar só migrânia. Então nós temos dois tipos de migrânia. Nós temos a migrânia crônica e a intermitente ou esporádica. Tá? Só para vocês saberem o termo. Nós vamos falar disso um pouquinho mais à frente. O foco dessa aula não é a anatomia da TM, tá? É dor orofacial e disfunção temporomandibular. Tá, vamos elixir. Como a gente havia visto, é uma articulação, né? É um ponto de contato entre dois ossos, tá? Entre o temporal e a mandíbula, né? É um ponto de contato, a cabeça do código na cavidade glenoidal. É uma articulação sinovial do tipo de artrose, né? A articulação sinovial é uma ciartrose, uma diartrose, tá? Permite movimentos amplos, complexos, né? Olha aí, por exemplo, tem os cotovelos, os ombros, né? As glenohumerais, né? E os dedos. Então ela permite um movimento, como eu falei para vocês, bem amplo. Quais são os 5 elementos que uma articulação sinovial tem que ter para ser considerada uma articulação sinovial? Quem vai me responder? Para ser uma articulação sinovial, tem que ter esses 5 elementos: cartilagem, cápsula, líquido sinovial, cavidade sinovial, membrana sinovial. Ótimo, beleza. Então, esses são os 5 elementos que toda articulação sinovial tem que ter. Então, a articulação temporomandibular tem esses elementos, tá? Tá lá a nossa articulaçãozinha. Nós temos o tubérculo articular, nós temos 3 faces nessa articulação, tá? Diferente da grande maioria, que são 2, né? Tá? Mas a articulação temporomandibular é uma articulação que possui 3 faces. Ela se comunica com o tubérculo articular, tá? Ela se comunica com a fossa mandibular e com a cabeça do côndilo. Tá? Aqui as cartilagens em volta dos ossos, tá? Aqui está uma articulação cortada, aqui está uma articulação completa, tá? Aí o que acontece? A gente considera a articulação temporomandibular do tipo... De que tipo ela é? Gínglico, dobradiça, né? Cotovelo. Nós levamos
essa classificação como a correta, tá? Mas alguns outros livros, alguns outros autores vão falar que ela é uma articulação sinovial biaxial complexa. Porque supostamente não, né? Porque ela tem duas cavidades, né? Separadas. Então ela tem uma articulação aqui e outra articulação aqui. É isso que eles consideram. Então biaxial complexa, mas Gingling já está nota 10, tá? Temos vários ligamentos, né? Temos o ligamento temporal lateral, que é esse aqui, ó. Um ligamento muito importante, porque ele impede que a gente abra demais a boca. A abertura da boca é em torno de 45 a 50 milímetros. Se não fosse esse ligamento aqui, nós abriríamos demais a nossa boca, muito, e ela ia luxar o côndilo, onde ele ia sair da posição. Entendeu? Ia ser igual máscara, né? Aquela boca ali do tamanho, tá? Então esse aqui é um ligamento importante, tá? O ligamento da TM, ou ligamento lateral da TM, ou ligamento temporomandibular, tá? Aí nós temos outros dois ligamentos, tá? Ligamento esfenomandibular e estilomandibular. Vamos olhar aqui, ó, mais à frente, tá? Quais são os ligamentos inconstantes que uma articulação sinovial pode ter? Ligamentos, disco, menisco. Quem tem menisco? É a única articulação que tem menisco. Bolsa sinovial e coxinha de pulso, tá? Então a articulação temporomandibular dos inconstantes, ela tem ligamento, disco, bolsa, não tem coxinha de pulso, tá? E ela é do tipo Gingling. Tem peça de Tem. Acho que tem. O que vai ser Não a fui prova ver a prática? TM ainda na aula prática de peça Como que vai molhada. ser a prova prática? Você está perguntando peça molhada ou peça seca ou Prova prática. Prova prática. Nós não vamos dar uma olhada. Vamos fazer uma aula prática. É, fazer uma aula prática. prática. Está marcado da semana que vem, tá? Nós vamos fazer uma aula rapidinha aqui na sala sobre anatomia dental. Tá? Eu vou passar anatomia dental para vocês têm essa, um pouquinho só para vocês saberem alguns aspectos, tá? E aí nós vamos para o laboratório. Anatomia dental. É. Vocês serão médicos, não? Quem aqui vai ser médico? Todo mundo, se Deus quiser, né? Vocês têm que saber do primeiro fio de cabelo da calvária até a ponta da unha do hálus. Tudo. Tá? Pelo menos de forma, no mínimo, né? De forma superficial. E alguns de vocês vão saber muito bem, mas só vão saber tudo de alguma coisa depois da residência. No mestrado, doutorado, enfim, para onde vocês forem. Vocês me entenderam? Por isso que a anatomia contempla tudo. Algumas coisas em maior grau, outras em menor. Tá? Vocês têm que ter uma noção de tudo. Então nós temos a fossa mandibular, o tubérculo articular, a cabeça da mandíbula, o disco articular é um disco em forma de gravatinha borboleta. Depois eu vou mostrar uma ressonância magnética para vocês, isso é muito legal. Cápsula articular, aqui ela fechada, tá? Ligamento lateral da TM, ligamento estilomandibular, ligamento esfenomandibular, tá? Vem do esfenoide até a mandíbula, a parte interna. O ligamento estilo vem lá do processo estiloide. O processo estiloide é de qual osso? Fala alto, gente. O processo estiloide faz parte de qual osso? Não. 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 Estiloide. Como? O esfenomandibular já diz, né? Isso é esfenoide, né? O esfenomandibular é do temporal, né? Tá? Luxação. O que acontece quando você abre muito a boca e esse ligamento está rompido? Ou então o seu disco articular está degenerado, não existe mais? Eu vou mostrar as doenças depois para vocês. Acontece um processo de luxação. Qual a diferença de uma entorse para uma luxação?
Em uma entorse, você abre a boca, o disco sai do lugar, mas ele volta. Dá uma dor, mas volta para o lugar. Isso é uma entorse. Tá? Quando ele sai e não volta mais, aí a gente chama de luxação. Tá? Vocês vão aprender isso lá na clínica depois. Tá? Entorse e luxação. Aí, ligados ao nosso sistema extramassonático, está a ATM, olha aqui, e os músculos da mastigação, o temporal, o masseter, o pterigóide lateral, aqui, ó, esse músculo grande, e o pterigóide medial. Vocês estão vendo a mandíbula cortada, né? Essa aqui é a parte interna. A parte interna nós temos o pterigóide lateral e o pterigóide medial, tá? Vocês estão preocupados como isso vai cair na prova? Prática? Tem teste, tem teste, DTM e dor orofacial. Agora nós chegamos no ponto legal. Isso aqui é muito importante, pessoal, porque acomete muitas pessoas, muitas. A DTM é uma doença endêmica, prejudicial e impactante e incapacitante, na maioria das vezes, para muitas pessoas. Tá? Então, ela começa, a gente só consegue tratar a DTM com interdisciplinaridade, a gente não consegue tratar sozinho. Precisa da atuação de diversos profissionais, tá? Diversas profissões, né? Multidisciplinar e interdisciplinar. Tá? Fisioterapia. Isso é uma das coisas principais aí no tratamento de disfunção temporomandibular. Psicologia. Com certeza tem que ir no psicólogo ou no terapeuta, porque quem tem bruxismo, apertamento, está sob estresse. Alguma coisa está acontecendo de errado se isso está muito forte, tá? Aí o paciente vai ter que frequentar o psicólogo. Mas, aqui nas DTMs, como eu vou mostrar para vocês nos artigos aí, nos próximos slides, a DTM está diretamente relacionada à migrânia, que eu falei para vocês aqui. Se ela não é a causa, ela é pelo menos um fator impactante que vai aumentar a potência dessa migrânia, deixando ela até de aguda para crônica. Tá? Então, nós vamos precisar, o paciente, por exemplo, está lá com a migrânia há mais de 15 dias, que é a migrânia crônica. Olha o sofrimento dessa pessoa. Não consegue dormir, não consegue enxergar a luz, é fotossensível, né? Que médico ele procura primeiro? Normalmente? Oftalmologista. Porque deve ser meus olhos, né? Ele está com algum problema, devo precisar de óculos, ou meu óculos está precisando de renovar. Então ele vai primeiro no oftalmologista. Aí ele chega lá no oftalmologista, o oftalmologista não conhece nada de DTM, não conhece nada de indicar para outros profissionais, ele trabalha ali assim, só ele, né? O oftalmologista. Ele olha para o paciente e fala: olha, meu óculos está bom, está tudo legal, tchau e benção. 5 minutos ele ganhou lá do doutor de rosto e mandou o paciente embora. Mas o que um médico bom faria? Ele ia investigar mais. Mas não é o que acontece. Normalmente não é o que acontece. Aí qual é o segundo profissional médico que o paciente corre atrás depois o oftalmologista não falar nada para ele? A dor não passa, e aí? Para onde ele vai? Gasto. Normalmente ele vai para o gasto. Fala: é porque eu estou com refluxo, eu estou sentindo, estou com refluxo, estou com úlcera, estou com alguma coisa, estou sentindo mal. É lógico, a migrânia dá problema no gasto, sem dúvida, né? Porque a pessoa fica nervosa e tudo mais. Então ela vai no gasto. Aí o gasto faz o exame e vê que não tem úlcera, não tem nada, pode ter um refluxozinho, vai dar um remédio para o paciente para esse refluxo. Ó, isso aqui vai resolver seu refluxo, mas aqui, ó, trata só a área dele. Ó, você tem um refluxozinho, tudo tá simples, não tem problema, vamos tratar esse refluxo aqui. Tá? E pronto, tchau paciente. Aí ele tratou o refluxo, mas no outro dia o paciente acorda com o quê? Migrânia, dor de novo, enxaqueca de novo. Aí ele começa a ficar com medo, né? Aí o paciente vai ficar com medo e fala: meu Deus, estou com um câncer no cérebro, estou com algum problema no cérebro, né? Aí ele vai aonde? Aí ele vai no neuro, tá? Aí ele procura o neuro
profissional capaz para resolver dor, né? Obviamente, tá? Porque a percepção da dor se dá no córtex, né? Então, ele procura o neurologista. Aí o neurologista faz lá ressonância, faz tomografia, faz vários exames. Nada. Não tem nenhuma isquemia, não tem nenhuma hemorragia, não tem nada que represente um perigo de AVC. Tá tudo bem. Aí ele falou, olha paciente, tá tudo bem, vou te receitar um remédio para migrânia. Aí tem 2 tipos de remédio para migrânia. Tem o Sumax, alguém já ouviu falar? O Sumax é excelente, tá? Para migrânia aguda. Tá? Ele é muito bom. Para crônica ele faz passar, mas qualquer coisa ela volta. Tá? O Sumax é excelente, é um remédio até relativamente barato, custa R$100 uma injeção, né? Ou 6 comprimidos, R$55. Beleza, passa bem a migrânia. Então o neurologista vai passar remédio. Ou então toma o Sumax, não passa. Aí vai para um outro remédio que custa R$1.500 por mês. Aí começa a ficar complicado a vida da pessoa, né? Tem que tomar uma injeção dessa por mês. Tá? Mas libera o paciente só com remédio, isso é ruim também. Tá? Aí o outro profissional que vai atuar depois de tudo isso é quem? O psiquiatra, porque a pessoa vai começar a ficar maluca, a pessoa vai ter problemas, aí vai para o psiquiatra, aí começa a tomar outros medicamentos. Tá? Vai medicamento sobre medicamento. É a nossa cultura, né? A cultura do brasileiro é medicação, principalmente automedicação, né? Para não falar que é mais errado ainda, né? Automedicação. Então ele acaba que procura um cardiologista depois, tudo bem. Todos os profissionais fazem o quê? Só receitam medicamentos para os pacientes. Está com febre de pirona, está com gota de clofenaco, está com a garganta ruim, xarope, né? Está com migrânia, Sumax. Não é isso não é praticar a medicina, isso não é praticar a odontologia, tá? Multidisciplinar, certo? Aí quando todos esses profissionais eles se entendem, né? Eles vão acabar fechando o diagnóstico, migrânia crônica. E aí como é que nós vamos tratar essa migrânia se não tem nada no gasto? O psiquiatra está precisando, está ficando doido por causa da migrânia, o neurologista não viu nada, o cardio não viu nada, o oftalmologista não viu nada, e aí você vai mandar para quem? Não, o neuro já passou. O neuro já passou a receitar o remédio, não tinha nenhum tipo de AVC. Eliminou todas as remédios. Vai fazer o exorcismo. Aí ele vai pro dentista. Mas eu tinha um dentista lá na minha cidade que ele era incrível. Minha mãe tinha uma dor aqui no ombro. No ombro, aqui embaixo da escala. O cara curou aqui minha nessa mãe. região. Pois é. Quem cura a migrânia muitas vezes é o dentista. Tá? É o especialista em disfunção temporomandibular. Tá? Ou um ortodontista, ou um ortopedista funcional dos maxilares, ou um bucomaxilo, tá? São os profissionais adequados para tratar disfunção temporomandibular, tá? Mas veja só, não é que o odontólogo vai curar a migrânia do paciente. Se ele passou por todos os médicos não forneceram nada, não tem nada, e ele vai examinar a DTM. Se examinou a DTM, ele descobriu que a causa é a DTM, sim, ele vai curar a migrânia. Então, eu tenho alguns colegas médicos aqui em Vilhena que, se eles não detectam nada, eles já vão direto para mim. Sou especialista em DTM. Eles já mandam direto para mim, porque eles já sabem. Ó, se não tem nada, o paciente continua com dor, é articulação temporomandibular. Tá? Então, O emocional tem. o sistema límbico é um dos que mais participam dos problemas de DTM, tá? Principalmente os hábitos parafuncionais. Tá? Entenderam a necessidade de trabalhar em grupo? Tá? Porque dentro do hospital, muitas vezes, vocês não têm também todas as especialidades para trabalhar, mas precisa ter uma comunicação.
Hoje em dia, com os prontuários online, né, se Deus quiser, nós vamos chegar no prontuário online no Brasil todo, o médico, o dentista, os profissionais de saúde, eles têm acesso ao prontuário geral do paciente, qualquer lugar do país que ele for. Isso é fantástico, entendeu? Então, se um dia isso acontecer, vai melhorar o tratamento dos nossos pacientes, tá? Então, vamos falar lá da famosa enxaqueca, né? Da nossa migrânia. Então, a migrânia, ela começa devagar. Pensa na prova, tem migrânia. Tem migrânia. Exato. Então, a migrânia, ela é um dos fatores mais difíceis da gente. Não é uma doença, tá, pessoal? Enxaqueca não é doença. Doença, ela tem que ter um fator etiológico, não tem? Toda doença tem um fator etiológico. O que é o fator etiológico? O histórico da doença. Não. Isso aí. Ou é o vírus, ou é a bactéria, ou é o fungo. É o fator específico do calor da doença. Se ela tem gripe, é o vírus da gripe. Tá? Se ela tem chagas, é o trypanosoma. Isso a gente já sabe, é o fator patognomônico, inclusive, né? Vocês já ouviram falar de sinal patognomônico? Não. Sinal patognomônico é aquele que você vê na pessoa, você examina no exame clínico ou nos exames complementares e aquele sinal quer dizer aquela doença e pronto. Isso é um sinal patognomônico. Encontrou aquele sinal, é aquela doença. Igual as pintinhas do sarampo, aquelas pintinhas amarelas, vermelhas, né? Do sarampo. Você já sabe, é do sarampo, certo? Então é sinal patognomônico. Mas voltando ao fator etiológico. A migrânia, a DTM, eles não têm fator etiológico. Elas são multifatoriais. Tá? Então não tem uma causa, não tem um fator etiológico. Ela é multifatorial. Tá? Então ela tem fatores de risco. Anotem isso. Ela tem fatores de risco. Ela não tem fator etiológico. Então se eu pedir na prova, fala lá, os fatores etiológicos da DTM, isso está, é falso. Não tem fator etiológico, tá? Tem fatores de risco. Aí nós vamos falar desses fatores de risco um pouquinho mais à frente. Enxaqueca, lá, ó, famosa, né? Tá, hábitos adequados de higiene bucal. Já foi comprovado cientificamente que nem quem não tem hábito adequado de higiene bucal tem DTM, tem enxaqueca. Já estão ligando algumas bactérias bucais, já há algum tempo, desde 2020 saiu o primeiro estudo lá, que bactérias que colonizam a boca podem causar migrânia. Já estabeleceram uma ligação. Tá? Então, uma má higiene bucal pode ser uma das causas da migrânia, um dos fatores de risco. Tá? Também é fator de risco para AVC, para doença cardíaca e para câncer. Qual é a importância da boca? Então, quando você tiver um paciente lá examinando o seu paciente no consultório, vai dar lá no joelho, vai fazer a manobra que nós fizemos no joelho, vai auscultar o coração, vai auscultar a respiração peritônica, vai auscultar tudo, mas você não vai olhar a boca do seu paciente? Alguém já foi no médico, o médico olhou a boca? Já? 2 pessoas, 3. Já? Pegou o palitinho e olhou a boca? Não é fazer olhar a garganta. É isso que eu estou falando, não. Aí ele não está olhando a boca, ele está olhando a farinha, as amigas. Está olhando o que? As falsas. Está olhando as falsas e a farinha. Não estou falando disso, isso todo médico faz. Estou falando olhar a boca. Não, né? Olhar a bochecha, os dentes. Perfeito, médico bom. Tá? Então vocês, quando for fazer exame clínico do seu paciente, olha a boca. Tem um monte de dente cariado, perda dentária, conclusão, medida errada. Quando você vê o paciente morder ou falar
o queixo fica indo pra lá e pra cá, você manda ele morder, uma hora ele morde aqui, outra hora ele morde ali. Então vocês têm que conhecer essas coisas. Vai que vocês são o único médico de família que existe num lugar. Vai lá numa cidade do interior, talvez algum de vocês comecem numa cidade do interior, que vocês são o único médico, tem que fazer parte, tem que fazer DTM, tem que cuidar de tudo. Então vocês têm que ter um conhecimento geral. Tá? Olha lá, a OMS fala que 30 milhões de brasileiros sofrem de migrânia, de enxaqueca crônica. É muita gente, é um pouquinho menos do que 10%, né? Quantos milhões nós temos? Mais que 10%, né? 253, né? Por aí. Professor, mas daí você passar pela bactéria, Bactérias da boca podem causar AVC, doença cardíaca, câncer, enxaqueca e podem estar associados a fibromialgia, tá? É mais de 10% em 212, em 2024. É bastante gente, muita gente, tá? Eu recebo muito paciente de enxaqueca, a gente faz o tratamento da DTM, o paciente em 1 semana, 2 semanas, ele volta te abraçando, porque ele falou, meu Deus, eu nunca passei nenhum momento da minha vida sem essa dor. Ela passava o tempo e voltava, tá? Então tem que saber tratar. 30 milhões de brasileiros é muita gente, tá? E os reumatologistas, ó, a Sociedade Brasileira de Reumatologia, 5 milhões de pessoas com fibromialgia. Fibromialgia é uma doença horrorosa. Alguém conhece aqui alguém com fibromialgia? É horrível, horrível. A pessoa sente dor o tempo todo e nada faz passar. A não ser mediadores químicos, né, remédios que tratam a modulação dentro da nossa coluna cervical ali, dentro da medula, né? Tem alguns antidepressivos que tratam ali um pouco, fazem a modulação dessa dor. Vou falar para vocês depois. A Faculdade de Medicina da USP fez um trabalho, se eu não me engano esse trabalho aqui é de 2020, tá? Ó, quanto mais frequente for a enxaqueca, migrânia crônica, eles colocam até aqueles aqui, inverteram, né? Esse aqui é diferente. Mais severos serão os sintomas de DTM, disfunção temporomandibular, tá? Como dificuldade de mastigação e tensão da articulação. Tá? Então já tem ligação. Então, quanto maior for a migrânia, maior a DTM do paciente. Aí, segunda conclusão deles. Nosso estudo mostrou que um paciente em que a migrânia crônica, aquela que ocorre em 15 dias ou mais por mês, tem o triplo de chances de relatar sintomas mais severos de DTM comparado com paciente com migrânia episódica. Então você vê a última ligação entre a DTM e a migrânia. Tá? A DTM está em íntimo contato aí com os problemas de enxaqueca e de migrânia crônica dos pacientes. Então, a DTM pode ser considerada um fator de perpetuação potencial para a enxaqueca. Foi essa a conclusão do pessoal lá da Faculdade de Medicina da USP, de que a articulação temporomandibular, as disfunções temporomandibulares estão interligadas com a migrânia. Tá? Então, não dá para tratar a migrânia com medicação, gente. Só com medicação. Tá? A gente tem cultura de medicação. Mas não é a medicação, é tratar o fator de risco que está causando aquele problema. Não encontrou nenhum fator de risco no organismo, né, de forma geral, tem que ver se não tem problema de articulação temporomandibular. Tá? Ou se não tem problema muscular. Olha outro estudo. Infecções odontogênicas podem levar a sepse. Isso pode levar a danos teciduais, falência dos órgãos e morte. Tá? Então, bactérias da boca podem causar sepse. Bactérias que vivem dentro do nosso tecido ósseo, na maxila e na mandíbula, são bactérias anaeróbias de potencial máximo. Tá? E elas ganham a corrente sanguínea, ganham o plasma com muita rapidez. Tá? E onde elas gostam de parar? Coração no cérebro. No músculo cardíaco, no miocárdio. E muitas no cérebro. No encéfalo, tá? Elas gostam do tecido. Então elas passam lá e causam o quê? Endocardite bacteriana. Já ouviram falar de endocardite Você bacteriana? conheceu o professor José Wellington? Ele é professor na velha. O pai da Iago da livraria.
Breia, então ele faleceu com uma endocardite. Aquele ano, um tratamento nosso cedinho com ele. Aí, tá vendo? A gente está cada vez mais sabendo disso. Isso sempre aconteceu, Foi né? ano passado. A gente sabe mais desses casos porque agora a mídia, o Facebook, as redes sociais noticiam mais os problemas, né? Vai extrair um dente do paciente lá, o dentista extraiu o dente e o paciente morreu no outro dia. Por quê? Teve sepse. O médico, muitas vezes, vocês estão lá no hospital, o paciente está com uma septicemia, né? Você tem um tempo curto para resolver aquilo. Senão o paciente vai, vai morrer. E aí você pesquisa, faz exame de sangue, faz exame, tomografia, radiografia, faz todos os exames possíveis no organismo do paciente. E não acha nada. E ele está lá, não responde a antibióticos. Não responde aos antibióticos comuns que você usa para outros tipos de doenças do nosso sistema. Né? Porque as bactérias que tem na boca são diferentes. E aí você não descobre de onde está vindo aquilo. Se você não for esperto para poder fazer um exame da boca, você vai perder seu paciente. Porque muitas vezes a infecção está na boca. E aí você tem que identificar essa lesão. Vou mostrar para vocês também daqui a pouco. Outro, essa aqui é de 2020. Outro estudo que fala de doença cardiovascular, correlação entre saúde bucal e doenças cardiovasculares. Hipertensão, eventos infecciosos, né, que comprometem as câmaras e as válvulas. Né? O que acontece? A endocardite bacteriana compromete as válvulas e as câmaras. Né? Aí o que pode causar? Endocardite bacteriana. Tá? Esse é o mais comum, pode causar outras também. Tá? AVC, olha outro estudo, esse aqui de 2022. Uma das principais causas de incapacidade e mortalidade é o AVC, no mundo todo, né? De incapacidade e de mortalidade. A saúde geral é impactada por saúde bucal e dentária. Pessoas com saúde bucal precária são mais suscetíveis a AVC. Pronto. Então, todos os jornais respeitados, tá? Revistas respeitadas, faculdades e instituições de respeito que falam essas coisas. Outra situação, as DGIs, né? As DGIs são as doenças gastrointestinais. Tá? Quem tem problema, né, de DTM, eles falam especificadamente da DTM. Tá? Pode ter síndrome do intestino irritável, doença de refluxo esofágico. Aí vai no gastro, ele trata isso. Mas ele removeu a causa. Então o paciente vai terminar de tomar o remédio e vai ver, voltar tudo de novo. Certo? Então tem que remover o fator etiológico ou o fator de risco das doenças, né? Tá? Então as DGIs, elas estão bem ligadas a isso. Inclusive, os pacientes que têm problemas bucais, eles não conseguem digerir bem os alimentos. Como nós conversamos ontem na aula, as glândulas secretam amilase, né? Começa ali a formação do bolo alimentar, nossa digestão começa aqui. Então se falta dentes na pessoa, se a pessoa tem mordida traumática, se não tem os dentes, então, e tem algum problema gastrointestinal, pode não ser aqui o problema. Aqui é só uma manifestação do problema bucal. Certo? Então vocês têm que ter a esperteza, né? Uma expertise, na verdade, não é esperteza, é expertise de indicar para o odontólogo ou para o médico algoginista, algologista, né? Que cuida de dor. Beleza? Então são esses problemas bucais aí que podem acontecer. Tá. Cadê os dentistas? Hoje eles não estão aí, né? Onde vocês veem problema aqui? Que radiografia é essa para começar? Quais são as radiografias médicas que vocês conhecem? De tórax, né? Hã? Não é da face, mas tá quase, hein? Bateu na trave essa. É da face, mas é do terço inferior da face. É uma radiografia? Hã? Panorâmica. Você falou? Não vi. Panorâmica. Alguém vê alguma alteração nessa radiografia? Vou mostrar para vocês. Mandíbula, né? Maxila, seio maxilar, né? Lembra? O osso pneumático, maxila. Seio, qual o tamanho do seio maxilar? É grande. Aqui está a fossa nasal, o corneto nasal,
certo? Aqui a maxila, os dentes, lembra os dentes dentro do processo alveolar? Tem processo alveolar, os dentes dentro dos processos. Alguém vê alguma coisa aí esquisita? O que? Esse dente triangular, É uma lesão? é um abscesso. Isso aqui, ó. Aqui tá passando o quê, ó? O que é essa imagem mais lúcida aqui? É o plexo da mandíbula. Tem artéria, tem nervos, tem linfonodos, tem tudo aqui. Aí essa infecção tá aqui, ó, próxima. Senão já invadindo. Essas bactérias estão lá, caindo ali, ó. Tomogando e ganhando a corrente sanguínea. Tá? E um abscesso desse tamanho, ele tem bactérias extremamente agressivas. Tá? Dentro dele. Então o médico tem que saber que precisa de uma radiografia panorâmica, muitas vezes. Precisa ver se tem alguma infecção dentária. Porque procura no organismo inteiro, faz exame de tudo quanto é jeito e o paciente está morrendo. Aí vai descobrir lá, faz uma radiografia e descobre que tem isso aqui, ó. Aí vai chamar quem? O tratamento desse tipo de bactéria é diferente? É diferente. Eu não vou entrar nesse mérito agora, porque é farmacologia, tá? Vocês vão ver isso comigo no semestre que vem, ano que vem, tá? Aí nós vamos entrar nas bactérias, ok? Já estão tendo farmacologia? Não. Então aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Aí você sabe o que você está fazendo, vai lá e faz um exame e descobre isso aqui. Aí aqui você vai fazer o quê? Uma punção, ou você vai chamar o cirurgião bucomaxilofacial para ele fazer essa punção, retira ali, vê qual é a bactéria e você entra com antibiótico específico. Entendeu? E aí você salva a vida do seu paciente. Aí depois o bucomaxilo vai fazer o quê? Ele vai ou tirar o dente, ou vai chamar um endodontista para tratar o canal desse dente. Depois de esvaziar essa lesão, o paciente está controlado, beleza. O paciente não está controlado, tira o dente e esvazia essa lesão, junto com o antibiótico. Então a importância de trabalhar em conjunto, né? A importância de, quando vocês quiserem fechar um diagnóstico, chamar o bucomaxilo. Que hoje, graças a Deus, nos nossos hospitais, o SUS e muitos hospitais, tem um bucomaxilo lá. Chama o cara. Ele pode, muitas vezes, ajudar a salvar. Tá? Então tem que detectar esse tipo de doença. Ah, vocês não têm ninguém, vocês estão no hospital sozinhos. Tem que fazer uma radiografia, nem que use o aparelho de radiografia de tórax lá, pelo menos você tentar dar uma olhada no corpo, porque não tem panorâmico nos hospitais. Pelo menos eu nunca vi. Tá? Aqui, ó. Onde está o problema? Quase tudo no lugar. O que é isso aqui? Um implante. Tá, mas ó, olha o tamanho da lesão. Já está comprometendo aqui, ó, a área mensoniana, aqui, ó, total quase. A mandíbula do paciente está próxima de partir. Olha aqui, ó. Tá vendo esse dentinho aqui, ó? Foi ele que encontrou isso aqui. Tratamento de canal mal sucedido. Isso aqui é radiopacidade, né? São restaurações de resina, de amálgama, elas aparecem assim. Ela tem um canal bem feito. Esse canal aqui está bem feito, esse canal aqui está péssimo. Tanto o dente está quebrado, tem que tirar esse dente. Mas olha isso aqui, ó. Isso aqui é o quê? Abscesso. Não. O abscesso, ele não jogaria os dentes para o lado. Tá? O abscesso, ele tomaria o espaço todo aqui. Ele ficaria mais pelo meio dos dentes aqui, nas regiões interdentais. Ele tomaria todos os dentes, ele não empurra. Aí tem o que vocês? Esse é um cisto. Por que é um cisto? O cisto tem o quê? Ele tem uma camada epitelial, né? Em volta dele, dentro tem líquido, pus, sangue e tudo mais, só que ele tem essa camada grossa, circundante. E ele vai enchendo, vai crescendo. Aí conforme ele vai crescendo, essa película que ele tem, essa membrana, ela vai
e empurrando os dentes. Então é um diagnóstico diferencial, para você saber se é um cisto ou é um abscesso. Mas o tratamento para os dois é parecido, tá? Você vai fazer um esvaziamento primeiro, porque se abrir isso aqui cirurgicamente, fatal, vai quebrar aqui. Então você faz o esvaziamento, eu não vou falar de tratamento, faz o esvaziamento, aí faz o tratamento farmacológico necessário e tudo mais, né? Vai ter que fazer cirurgia, enxerto ósseo, com certeza tem que fazer um monte de coisa, tá? E se não fizer, esse paciente pode ir mal, por causa disso aqui. Se isso aqui já não é uma radiografia, tá? Aí tá, você é médico, vai fazer a necrópsia, o paciente faleceu. Aí o que o médico normalmente escreve na certidão de óbito? Quando dá uma endocardite bacteriana? Parada cardíaca, por sepse, o que mais? Infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral hemorrágico, isquêmico, né? Mas muitas vezes deveria escrever o quê? Morreu de quê? Morreu de dente. Mas não põe, a estatística não está aí. Não tem estatística. Por que não tem estatística? Não coloca como causa mortes. Né? E muitas vezes é. A causa morte são as bactérias aqui, ó. Morreu de dente você. Tá? Então, ó, dente saudável, ossinho trabeculado, todo bonitinho. Isso aqui é um granuloma, que é muito parecido com o cisto, ele também tem uma cápsula. Tá? Não tem como fazer um diagnóstico diferencial no cisto. Quando ele é pequeno, a gente chama de granuloma, se a gente já viu que ele é grandão, já não é mais granuloma, é cisto. Abscesso, ele é mais espalhado, né? Aqui nós temos a periodonte apical, esse aqui normalmente dá dor. Esse aqui é um cisto radicular, ele é mais circunscrito, né? E ele não afeta os dentes do lado, a não ser quando ele começa a crescer muito. E aqui nós temos uma osteite condensante. Olha como é mais radiopaco aqui que é radiolúcido, né? O outro dente é mais radiolúcido. Se vocês souberem identificar isso, é muito bom, tá? Porque vocês vão saber que o paciente tem uma região infecciosa ali diferente que vocês não encontraram em outra parte do organismo. Tá? Dor? Oi. Mas para a prova, esse conteúdo aí. Se você se preocupa com a prova, né? Meu Deus. Gente, tudo pode cair. Vocês têm que estudar tudo. Eu vou falar, isso vai cair, isso aqui vai cair, isso vai cair. Não pode, não, primeiro não dá para cair tudo, né? A prova só tem 14 questões. E são três professores para fazer aquelas questões. Então, não tem como a gente cobrar. O que a gente pode pedir para vocês é que estudem tudo. Vocês querem ser médicos, vocês têm que saber tudo. Então não interessa para cair na prova. Deixa quieto, estuda tudo. E aí você está preparado para qualquer coisa que aparecer lá. Só isso, gente. Medicina mesmo. Só isso. Anatomia é uma das matérias que mais reprovam. Tá? Principalmente quando o aluno é seletivo. Ah, eu acho isso aqui mais importante, então eu vou só estudar isso aqui. Ah, isso aqui é mais difícil, então eu vou estudar só mais isso aqui. Entendeu? Isso é tudo. É óbvio que eu não vou perguntar, vamos pôr uma radiografia dessa lá. E pôr uma setinha. O que é isso? Não é o foco. Isso aqui eu passei para vocês saberem o que é. Vocês terem uma noção. Que se um dia vocês virem, vocês vão falar, opa, isso aqui não é normal. É uma infecção. Chama o buco lá para ele olhar. Certo? Vocês têm que ter esse discernimento. Porque se nunca viu isso, se nenhum professor mostrou isso para vocês na faculdade, vocês vão olhar e vão falar, o que é isso? Daí tem médico metido, né? Falando, isso aqui não é, traz uma radiografia, uma tomografia lá para mim. Certo? Vocês vão saber olhar isso aqui e falar, opa, tem uma lesão aqui, chama o grupo. Então você mesmo manda faz uma condução lá. Certo? Importante saber tudo. Mas eu não vou perguntar isso aqui para vocês. Tá? Já que você quer saber, tá? Não vou perguntar isso aqui, eu posso perguntar. Tá? Hã? Sinal do quê? Ensinar na residência, eles mostram esse tipo de pode acontecer. Depende da residência que você for fazer, né? Mas sim, isso são coisas importantes, básicas, né?
coisas básicas. Na verdade, às vezes a residência nem vai ensinar, você vai já no mais profundo lá, dependendo da residência que você for fazer, você tem que aprender na faculdade. Aí eles depreendem lá na residência que você já sabe isso, né? Tá? Então vocês entenderam o propósito de eu colocar isso aqui para vocês? Que não foi aleatório? Tá? Continuando. Como eu disse para vocês, não tem um fator etiológico. O fator etiológico é a própria doença. Tá? Então, porque ela limita o indivíduo. Né? Óbvio, dor limita, dor no joelho, dor na coluna, né? Bursite, enxaqueca, qualquer coisa, dor de dente, DTM, é algo que incapacita o paciente. Tá? E aí, diversas coisas estão envolvidas. Pessoas que têm um problema de saúde pública, tá? O SUS gasta milhões por ano tratando pessoas com migrânia, DTM, problemas crônicos de dor, tá? Então é um problema de saúde pública. Aí vocês pensam, mas isso é coisa de velho, né? Vai ter que ser na geriatria. Não, muitos jovens de 20 anos aí, acima de 20 anos, 21, 22, 23, qualquer pessoa pode desenvolver DTM, tá? Pode desenvolver disfunção temporomandibular. E aí não é uma doença de velho, é uma doença de jovem. Vocês vão fazer o exame de palpação para saber se tem algum problema na TM. Tá? Saber pedir os exames para isso, se não tiver o bulco junto. Tá? Estresse, né? Ô vida do brasileiro. Né? Estressante. E a vida do estudante de anatomia? Nossa. O estudante de medicina? Põe estressante nisso, né? Quem tinha bruxismo hoje tem 3, 4 bruxismos já. Né? Já tem uns 10 bruxismos já. Quem apertava dente já está apertando a nuca já. Vai terminar a faculdade com a boquinha apertada aqui, tanto que desgastou os dentes. Eu sei, pessoal, é difícil. Medicina é difícil. Eu estudei 6 meses de medicina. Fiz 6 meses de faculdade de medicina. Não, por curiosidade. Eu tirei 1 ano sabático. Eu não trabalhei, é dor crônica. Tá? Por que a gente fala que é dor crônica depois de 3 meses? Porque ela é um tempo de regeneração tecidual normalmente. Né? Então acima de 3 meses já é considerada uma dor crônica. Tá? Dor aguda é mais fácil de tratar. Óbvio, né? Dor aguda é mais fácil. A gente trata com analgésicos ou opioides, né? Muito mais fácil de tratar. Vocês estão acordando cedo na segunda, né? Nossa, esse horário tem Estão que vendo a mudar. carinha de vocês. Esse horário tem que mudar, 7h30 da manhã na segunda. Caramba, eu não sei dizer se é a minha aula que está chata ou se vocês estão muito cansados. Não, Qual é essa não, situação? Meu Deus. Vocês não tinham essas caras quando eu dava para os Mas não era esse horário, né? Professor, Difícil, tá? Por que dor crônica é mais difícil? Porque envolve mudança de hábitos. Não adianta você entrar com medicação em dor crônica. Só a medicação não vai resolver o problema do paciente. Vai ser o quê? Algo que vai tirar a dor por um momento, paliativo, e aí o paciente vai voltar a ter dor. Então a dor crônica envolve mudança de hábitos. Tá? O paciente tem algo crônico, ele tem que mudar os hábitos de vida dele, tá? Que não envolve medicação. Tá? Pode entrar com medicação também. Precisa. Vocês já estudaram as etapas da nocicepção, né? Em neuroanatomia. Quais são as etapas da nocicepção? O que é nocicepção para começar? O que é nocicepção, gente? não estudamos. Meu Deus, vocês estão terminando o primeiro ano já. Nocicepção. Você tá bravo com isso? Nossa, gente, eu só respondi nós dois. Nocicepção, pessoal. O que é nocicepção? É a percepção de efeitos nocivos. Tá? É a percepção de efeitos nocivos. O que é o efeito nocivo? É você queimar, é queimadura, é pisar num prego, que mais?
nós temos diversos receptores no sistema tegmentar, por exemplo. Tá? O que nós temos aqui abaixo da epiderme, da derme? Nós temos receptores frio, calor, né? Pressão. Nós temos vários tipos de receptores. Quando esses receptores são ativados, você encosta numa panela quente, o que você faz imediatamente? Tira. Tá? Isso aqui é uma resposta do seu organismo a um efeito nocivo. Tá? Então é uma resposta pelo sistema, qual é o sistema nervoso? Isso não tenho certeza. Tá? Sistema nervoso central, simpático ou parasimpático? Vamos estudar. Tá bom, etapa na nossa opção. Nós temos 4 etapas, 5 etapas. Tem o estímulo, né? Isso não é uma etapa, eu tenho um estímulo. Ah, queimou lá, encostou na panela. Tá? Deixa eu dar uma pausinha. Esse movimento de você encostar em algo quente e tirar rapidinho, o que se chama? Como se chama? Efeito rapidinho. Não, estudamos. Chama propriocepção. Hã? Propriocepção. Tá? Estão estudando, né? Propriocepção. É algo que... Sistema nervoso. Sistema nervoso. Isso, legal. Vai falar de nocicepção, de propriocepção, vai falar de tudo isso. Por exemplo, você está mastigando lá a sua comida. Está comendo a farofa lá, ou e encontra uma pedrinha. Quando você encontra a pedrinha, você morde, o que você faz imediatamente? Abre a boca. Não, eu tenho uma queimadura bem aqui na barriga, sei lá. Então eu fiz a panela de costas, e uma vez eu tava fiz a panela aqui, dentro de costas e uma panela atrás. Eu fui assim pra frente, pegou bem aqui a ponta da panela, só que eu não senti. Só na hora que eu tirei, desceu assim, um pedacinho da minha pele, daí eu senti, mas eu não senti. Eu ia falar, meu Deus, não sentiu uma leucemia. Mas sentiu só depois. A percepção não funcionou, né? Então, pessoal, a propriocepção é isso, é um mecanismo de defesa do organismo, tá? Para que efeitos nocivos não sejam maiores do que deveriam. É um sistema de defesa. Beleza? Então, só isso aqui se tem prova. Ó, transdução, transmissão, modulação e percepção. São esses os estágios, as etapas da nossa percepção. Vou passar bem rapidinho, porque isso aqui não é matéria minha. Eu passo para vocês, porque eu sei que é importante. Não vai ter mais. Pode. Isso aqui cair na prova de odonto, não vai cair na prova para vocês? Não, tá. Ó, transdução é o quê? É quando acontece o estímulo, pá, você, o seu neurônio, desses receptores que tem na pele, né? Esse é para calor, tem um receptor para calor. Você encostou lá e sentiu dor. Por que você sentiu dor? Porque o neurônio foi estimulado no receptor, aí tem um neurônio aferente do nosso receptor que faz a transmissão. Então a transdução é quando acontece o estímulo no organismo sente. É, o que não ocorreu com ela. Logo depois da transdução acontece a transmissão. Tá? A transmissão é do local do estímulo até a medula, dentro do nosso complexo arterial ali, dentro da nossa artéria, da vértebra, certo? Aqui dentro nós temos o quê? Nós temos o corpo da vértebra, tem mais o quê? Tem medula no meio, né? Então é a medula da medula. E é assim que chama mesmo, pessoal, medula da medula. Tá? Nós temos a medula óssea, né? E ali dentro nós temos a medula da medula. Tá? Então ali que vai acontecer um fenômeno chamado modulação. Tá? E aí essa modulação acontece e vai o estímulo lá para a percepção do nosso cérebro. Tá? Do nosso cérebro. Okay? Então quais são as etapas? Transdução, aí
Aí transmite aqui para a medula da medula, onde vai acontecer a modulação. E daqui vai lá para o nosso cérebro para acontecer a percepção dessa medula. Então, o próprio nome diz, já vou dar intervalinho para vocês, tá? Modulação. Modulação, então o próprio nome diz. Vai modular, vai reconhecer por ali, modular antes de mandar lá para o cérebro. Certo? Para tentar mandar para lá só o que é realmente o que faz. Então, ele faz a modulação ali, tá? Por isso que, olha só, esses são os mediadores químicos de dor, né? Aí o que acontece? Na etapa de transdução, lembra da bomba de sódio e potássio, no terceiro colegial, lá no cursinho, né? Ele altera o potencial da membrana do neurônio, né? Então o neurônio recebe lá, acontece a transdução, que é o impulso doloroso é recebido por eles e transformado em potencial de ação, é potencial elétrico, né? Eletricidade. Aí manda lá, faz a transmissão. O impulso é conduzido até a medula espinal, certo? Então a transmissão é a condução do impulso. Aí chega lá, acontece a modulação. O impulso é modulado antes de chegar lá nos lugares superiores do nosso sistema nervoso central, certo? E lá no sistema nervoso central acontece o quê? A percepção da dor, que é o impulso integrado e recebido como dor. Como que a gente controla isso dentro da nossa vida, no dia a dia? DTM, qualquer tipo de dor, pessoal. Isso aqui não se aplica só a DTM, não, tá? Então, como que a gente controla isso aqui? Como controlar a transdução? Essa dor que a pessoa sente aqui. Como é que, se é uma dor superficial, como é que você vai controlar essa transdução? Analgésico, pomada, analgésico, pomada anti-inflamatória, que ela queima, por exemplo, queimou, vai ficar doendo todo um tempo. Né? E como é que se controla essa dor? Analgésico, pomada, anestésico, analgésico, para assistir. Tá? Então aqui com o dipirona. Na transmissão, normalmente o que para o impulso antes dele chegar na medula? Quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, por exemplo, você vai ficar cortando o paciente, abrindo, né? Você vai fazer um parto, você vai fazer uma cirurgia peritoneal, o que você vai fazer no paciente? Então, quem bloqueia daqui para cá é a anestesia. Tá? Então, ela bloqueia a transmissão, né? A transdução. A modulação acontece ali dentro. Então, nessa modulação, a gente consegue atuar nas dores crônicas. É aqui que a gente atua nas dores crônicas. Com o quê? Antidepressivo, muitas vezes. Tá? Quem trata de DTM, que é o foco da nossa aula agora, a gente usa muito ciclobenzaprina, fluoxetina, solpidem, a gente usa bastante para modular a dor do paciente. Muitas vezes o paciente não consegue nem abrir a boca, não consegue falar, não consegue fazer nada. Tá? Então é aqui que a gente trata com antidepressivo. E a percepção? Não teve jeito, chegou lá, dor muito forte. Você está com muita dor. A gente entra com o quê? Opioide, anestésico, analgésico. Tá? Então aqui, ó, analgésico, dipirona, anestésico, antidepressivo, opioide. Tá? Se ela chega lá, aí é opioide. Quando terminou a cirurgia do paciente, você sabe que no pós-operatório vai ser horroroso. Você vai indicar o quê? Opioide. Tá? Só que tem que ser com bastante critério, né? Esse aqui é esse aqui também. Esse também. Então tem que ser por um período, começa com a dose mais alta, diminuir. Tá? Beleza? Vamos lá então. Vou dar um intervalinho de 10 minutos, pessoal. 10 e 5 a gente começa de novo, porque senão não dá tempo.